Ah, já sei. Quer passar no vestibular, mas não aguenta mais aqueles materiais maçantes do cursinho, né? Acesse e experimente. Carecas de saber. Ó, turma. Ah, é. Puta que pariu. Volta lá, volta. Tudo bem? Estamos na aula 23, continuando trigonometria. Só uma paradinha na parte de arcos e ângulos. Eu tenho aqui uma circunferência, né? E lembre-se, pego aqui um ponto A na circunferência e um ponto B na circunferência, certo? Este comprimento é um arco, é comprimento do arco. Então, nós temos o comprimento do arco. O arco, simplesmente, eu escrevo assim. O arco AB. Aí você tem a medida angular, e aqui aí sim é ângulo, medida angular. Então, você tem um ângulo, tá? O comprimento do arco, eu utilizarei essa nomenclatura, ó, comprimento do arco AB. Bem? E aí é comprimento em unidades de comprimento, metro, centímetro, milímetro. Muito bem. Aqui, nós temos então a distância do ponto B até o centro da circunferência, chamamos de raio. Então, aqui o raio é a distância do centro até a circunferência. Tá? Então, esse comprimento do arco é o comprimento do arco e o arco AB em ângulo. Então, esse arco AB, posso chamar aqui de alfa. Mas eu vou utilizar a letra φ, que este ângulo a gente lê como sendo. Então, ó, lê-se, essa letra lê-se φ. Medida angular φ. Tudo bem? Por quê? Porque eu quero primeiro que você entenda que este comprimento do arco AB, que eu vou chamar de S, que também tem a ver com espaço na física, o que é importante aqui? Porque você vai poder decorar uma coisa muito interessante, que é o comprimento do arco é φ vezes o raio, que é o famoso esfirra. Então, se você pensar na esfirra, aí por isso que eu não vou usar alfa, não vou usar arco em AB. A esfirra aberta ou fechada? O Tião tá falando aqui. Me deu até coceira no nariz. Ai, desculpa, turma, mas não tem jeito. Ser humano, coisa de ser humano. Coçou o nariz. É que esse giz aqui ele é muito seco, né? Entra pó, meu nariz é pequeno, aí entra pó pra caramba. Aqui é pó de giz isso aqui. Aí é um pó de giz colorido, né? Bom, então voltando aqui. O comprimento do arco, então eu posso dizer o quê? No lugar do S, você poderia escrever comprimento do arco. Depois você escreve o que você quiser. Aqui você tem que gravar, ó, esfirra, tá? E aí, ó, não esquece mais que isso daqui cai muito, tem que cair, precisa saber muito bem isso daqui. Essa medida, o φ, que a gente vai trabalhar agora, na verdade, é chamado de ângulo central. Então, grave isso daí, ó, ângulo central. Tem o ângulo e o ângulo central, né? Vamos discutir isso daí agora, ó. Este ângulo, veja bem, ó, aqui, outra coisa que eu quero que você grave. Ó, tá vendo esse ponto aqui que é o centro da circunferência? Se nós puxarmos esse ponto aqui para a circunferência, pode ser qualquer lugar, esse ângulo cai pela metade. Então, repare aqui, ó. Estou ligando aqui o arco, ó, vou ligar aqui esse ponto A, aqui, vou ligar esse ponto B aqui. Esse ângulo aqui é metade do ângulo φ. Tá vendo? Isso é importante você saber, ó. Puxei do centro para a circunferência, cai pela metade, tá? É fácil demonstrar isso daí, mas eu prefiro que você decore. Então, isso principalmente. O esfirra, que a gente vai trabalhar muito, vou falar de ângulo, aqui é o raio, aqui é o comprimento do arco.
Vamos estar trabalhando com isso. Vou medir o ângulo central ou simplesmente o ângulo. Nós utilizaremos duas unidades, que é o grau e o radiano. Tá? Agora eu vou apagar a lousa para a gente continuar aqui. Turma, vamos supor aqui, ó, vou colocar com valor, começar com valores numéricos para vocês entenderem mais, com mais facilidade. Aqui eu tenho um ponto A, né? Aqui um ponto B na circunferência. Meia volta, todo mundo sabe, partindo da premissa que uma volta equivale a 360 graus, todo mundo conhece essa unidade de medida, metade de uma volta é 180 graus. Como na hora que eu puxar isso daqui é um ângulo central, porque tem como base o centro da circunferência. Mas na hora que eu puxar esse ponto para a circunferência, o que vai acontecer? Vamos puxar para cá. Ele vai cair pela metade. Então, esse ângulo aqui, ó, passa a ser um ângulo de 90 graus. Então, nesta situação, você já visualiza um triângulo retângulo. Olha lá. Metade da medida. Tá? Isso é importante a gente saber. Então, este ângulo aqui mede 90 graus, tá? 180 e uma volta completa a 360. Tudo bem? Vamos só trabalhar um pouquinho o conceito de radiano. Então, isso aqui é grau. Então, vamos pensar assim. O grau e o radiano. O que é isso? Radiano, do grego, significa raio. Tá? Então, só lembrando que este segmento aqui, olha só, vai acompanhando aí. Este segmento aqui é chamado de corda. Tá? Tanto que este segmento aqui também é considerado corda. Então, isso aqui é uma corda, ó. Acontece que a corda que passa pelo centro da circunferência é chamado diâmetro. É chamada diâmetro. Então, esta corda que passa pelo centro da circunferência é chamada diâmetro. Aqui nós temos um raio, não é verdade? Aqui é o raio, aqui é o raio. O raio da circunferência. Sabemos que se nós dividirmos o comprimento da circunferência, então, esse ângulo, se eu der uma volta completa, 360 graus, eu tenho aqui o comprimento da circunferência. Então, vamos marcar, ó, comprimento da circunferência. Então, se eu pegar o comprimento da circunferência, né, e dividir pelo diâmetro, que é 2 vezes o raio, esse resultado vai dar π, que é um número irracional. Esse π, ele é um número irracional que é conhecido e ele tem o valor aproximado, aproximadamente 3,14. Então, o que acontece? Presta atenção, ó. O comprimento da circunferência, eu vou passar o 2R multiplicando. Então, no livro, quando você abrir um livro, você vai encontrar isso aqui, ó, que o comprimento da circunferência é 2πr. Vamos ler de uma outra forma isto? Vamos ler que o comprimento da circunferência é 2π raios. Daí que vem o 2π radianos. Então, se eu der uma volta de 360 graus, eu tenho o que a gente chama de 2π radianos. Tá? Como o π é aproximadamente 3,14, 2 vezes 3,14 vai dar 6,28. E a gente escreve assim, ó, radiano, RAD. Então eu digo que 360 graus equivale a 2π radianos, ou 2π raios, que tem a ver com o comprimento da circunferência. Mas aqui vem como medida angular. Então eu sei que, por exemplo, 180 graus é proporcional, então é igual a π,
que é igual a 3,14 radianos. Então, quando eu der, por exemplo, se eu digo, qual é a medida do arco AB? Aí eu falo, qual é a medida do arco AB? Eu respondo 180 graus ou π radianos. Ou simplesmente 3,14 radianos. Tá? Vamos estar agora, ó, vou estar esmiuçando, entrando em detalhes, envolvendo isso daí, preste muita atenção. Agora eu vou apagar essa parte para a gente começar a trabalhar essa parte de ângulo, vou colocar alguns modelos. Então vamos lá. Turma, aqui, ó, qual é a medida do comprimento do arco AB? Lembrar que este ponto aqui é o centro da circunferência. Então este é ângulo central, tá? Veja bem, se o examinador colocasse esta situação aqui, por exemplo, ó, você calcularia o comprimento do arco da mesma forma, só que aqui ele colocaria 30 graus, tá? Então fique esperto, que aqui é metade do ângulo central, tá? Mas o comprimento do arco, então o que você tem que fazer? Se ele colocasse nessa situação, você vai puxar para o ângulo central, vai fazer 2 vezes e depois calcula, usa o esfirra lá, que nem eu falei para vocês. O comprimento do arco AB é o S, que é o espaço, né? Lembre de espaço, de comprimento, que é o esfirra, tá? E aí, o φ é ângulo de 60 graus, porque aqui o arco AB eu posso colocar como simplesmente 60 graus. Só que para calcular o comprimento, nós temos que trabalhar com radiano. Por quê? Veja bem, o raio ele é medido em metros, não é verdade? Você não vai usar medida de comprimento. Você já ouviu falar em grau metro? Olha, eu vou andar 60 graus metro. Nunca ouviu falar nisso, né? Então aqui nós vamos transformar de grau, que é essa bolinha que eu desenhei aqui, para o radiano. Tá? Como é comprimento associado ao raio igual a 1, então aqui não tem unidade, fica só metro mesmo. Então grave isso aqui, não tem como eu falar comprimento, grau, metro, não existe isso aí, né? Não usa isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos começar com um valor mais simples, porque assim, 180 graus equivale a π radianos, que é meia volta na circunferência, né? Que é medida angular. Quanto que vale 60 graus? 60 graus vamos chamar de x. Você pode fazer como regra de 3. Aqui em radianos também. Então, multiplique em cruz, que o aluno gosta de regra de 3, simples, né? Vai ficar 180 graus vezes x é igual a π vezes 60. Então, eu vou passar o 180 dividindo, fica x igual a 60 graus vezes π dividido por 180. Sabemos que 60 dividido por 180, que o 180 é 3 vezes 60, então aqui é 1/3. Então nós temos π sobre 3 radianos. Agora sim, vou pegar o ângulo, esse x, na verdade, é o ângulo φ. Vamos falar nisso, eu vou mudar esse x aqui, para o φ. Então, ó, presta atenção. Então, aqui no lugar do x, eu coloco φ. Tá? E aí, esse ângulo φ, ele é o π sobre 3 radianos, tá? Então, φ, aqui, e aqui também. Φ. Tá? Ó, vou melhorar assim. Pronto. O φ igual a π sobre 3. Então, agora eu pego π sobre 3, presta atenção, π sobre 3 radianos, vezes o raio, que é 10 metros. Então, aqui nós temos vezes 10 metros. Então, aqui o comprimento desse arco é π sobre 3 vezes 10 metros. Fazendo aqui um valor aproximado, o π é 3,14
vezes 10 dividido por 3. Tá? Isso em metros. Alguns vestibulares, eles pedem para você para adotar π igual a 3. Então, vamos considerar aqui como se fosse 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, esse comprimento, nesse ângulo de 60 graus, é aproximadamente igual a 10 metros mesmo. É o próprio comprimento do raio. Tá? O interessante qual é, então, o comprimento? Então, resumindo, só para terminar, o comprimento do arco deu 10 metros, né? A medida do arco é 60 graus, ou π sobre 3 radianos. Π sobre 3 radianos. Pronto, respondemos aí a pergunta. Só tem um detalhe interessante. Você fala, professor, olha, aqui o raio é 10 e esse comprimento do arco deu aproximadamente 10. Então, isso ocorre, eu vou mostrar agora para vocês, que isso ocorre com 1 radiano. Porque 1 radiano é aproximadamente 57 graus. Vamos estar vendo isso agora, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é 1 radiano. 1 radiano significa que se eu tenho aqui um raio, o comprimento do arco é igual ao raio. Aí eu vou ter 1 radiano, mas eu vou explicar isso aí agora. Turma, aí você me pergunta, o que é 1 radiano, professor? Se eu tenho aqui um arco de comprimento R, que é o próprio raio, se o comprimento desse arco aqui, ó, for o próprio raio, esta medida angular é 1 radiano. Vamos ver o que é isso? Ó, veja bem, o grau, voltamos lá para a tabela angular, grau e radiano. Só lembrando que grau e radiano é medida angular, de ângulo. Para o mesmo ângulo eu tenho duas unidades diferentes. Se eu for pensar em 360 graus, nós temos então equivalente a isso em radiano, 2π radianos, como nós já vimos, não é? E aí eu pergunto, e 1 radiano? Quanto que vai dar? Então vamos chamar aqui do ângulo, usar aquele ângulo φ, só que agora vai estar em grau, né? Então eu faço a multiplicação em cruz, e aí fica φ vezes 2π, né? É igual a 1 vezes 360, que é 360. O φ, vou passar o 2π dividindo. Mas para a gente ganhar tempo, no lugar do π, eu vou escrever 3,14, tá? Então fica 2 vezes 3,14, 6,28. Esse φ, se você fizer a divisão do 360 por 6,28, dá 50, olha lá, próximo, lembra que o exercício passado dava 60 graus? Ó, 57,3 graus, tá? Aproximadamente. Então acontece que, lembra que naquele exercício o comprimento do arco tinha dado igual a 10 metros? Então, não era 60 graus que eu tinha colocado e fiz um valor aproximado? Olha lá, isso daqui é 1 radiano, 57,3 graus. Turma, agora tem o seguinte, eu vou pegar a circunferência e vou dividir em 4 partes. Outro detalhe, vamos organizando nossas cabeças, pensando no raio igual a 1. Numa circunferência de raio unitário, tá? Essa circunferência de raio unitário é chamada de ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico. Então, como é que fica isso aqui? Primeiro, vamos nomear aqui, ó. Aqui é o primeiro quadrante. Caminhando do ponto A, veja bem, esse ponto A é o referencial da matemática. E o padrão é a movimentação no sentido anti-horário, tá? Então, eu tenho primeiro quadrante, segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante. Tá? O que acontece aqui, ó? Esse ângulo de 60 graus,
ele tem... Já vai acostumando com os nomes técnicos aí. Presta atenção. Ó, qual é o simétrico deste ângulo? Porque se você pensar aqui no ângulo, isso daqui é um ângulo central, a representação é assim, ó. Este ângulo aqui mede 60 graus. Então eu represento num ponto assim, tá? Tá vendo, ó? Esse ângulo mede 60 graus, eu vou representar assim. Vai acostumando com a ideia. O simétrico desse em relação ao eixo vertical, ó, o simétrico é o seguinte, eu faço uma projeção ortogonal, que aqui é um ângulo de 90 graus, e eu vou achar o simétrico. Por que é simétrico? Porque em relação a essa vertical, essa distância é igual a essa, tá vendo? Isso que é simetria. Então o que a gente tem que fazer para achar esse ângulo aqui? Eu vou fazer uma projeção ortogonal nessa direção vertical. Agora presta atenção numa coisa, ó. Se daqui para lá, no sentido anti-horário, deu mais 60, no sentido horário vai dar menos 60. Então eu escrevo aqui, ó, menos 60 graus. Eu vou usar sempre o mesmo padrão, não precisa ficar preocupado que, isso aí depois vem outra coisa. Não, é sempre na trigonometria, você usando esse padrão. Qual que é o padrão? Sempre somar 180 graus ou somar 360 graus. Quer dizer, ou eu vou dar meia volta ou vou dar uma volta completa. Então não é difícil. Este ângulo aqui, ó, repare aqui que esse ponto, agora ele é simétrico em relação a esse ponto aqui, essa origem. Simetria é essa distância igual a essa daqui, tá? Dá para entender aqui, turma, que se eu pegar esse menos 60 e somar aqui, ó, 180, eu vou dar meia volta, ó. Ó, menos 60 mais 180, você não está dando meia volta? Quanto que dá menos 60 mais 180? Quanto dá essa conta? Quanto dá? Não vai dar aqui 120? 120 graus? Então, o simétrico de 60 aqui é 120 graus. Ó. Esse ponto aqui é 120 graus. Está entendendo? Nós vamos estar fazendo agora alguns modelos envolvendo isso. Turma, a ideia agora é nós encontrarmos todos os possíveis valores simétricos em relação a 30 graus. Por quê? Porque aí eu vou saber o valor do cosseno, do seno, da tangente, da cotangente. Resumindo, nós vamos analisar aqui todas as possibilidades. Então veja bem, eu preciso primeiro achar o simétrico em relação ao eixo vertical. Então veja bem aqui, ó. Então eu vou projetar aqui, faço a projeção ortogonal. Aí eu pergunto para vocês, que ângulo será que é esse daqui? Então o que eu faço? Ó, repare aqui de novo, ó. Aqui eu tenho uma projeção no eixo horizontal e uma projeção no eixo vertical. Então eu vou desenhar aqui praticamente, vai acostumando com essa forma, com esse formato, que aqui é um retângulo, né? Então olha só. Estou desenhando aqui um retângulo, certo? Beleza. O que eu faço primeiro? Bom, só lembrar mais uma vez que nós começamos aqui do ponto A e vamos girar no sentido anti-horário. Como eu começo do ponto A, no ponto A eu tenho a marca 0 grau, tá? Vai acompanhando o padrão aí. Olha lá, 0 grau. Aí aqui eu ando um comprimento de arco e um arco de 30 graus. E aí é uma medida de arco de 30 graus, tá? Muito bem. Se eu ando no sentido anti-horário, aqui é mais 30, não é? Ó. Se eu vou descer, menos 30. Claro que a gente não vai trabalhar com o negativo. Você vai ver que eu vou fazer agora. Quando eu somo aqui, daqui para cá, 180 graus, ó, repare. Daqui para cá eu vou somar 180 graus, que eu dei meia volta. 180 menos 30, 150 graus. Então, o simétrico de 30 graus em relação ao eixo vertical aqui, no segundo quadrante, lembrando que aqui é primeiro quadrante,
Aqui é segundo quadrante, aqui o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, né? 150 graus. Que ângulo que é esse daqui? É fácil entender, que é aquilo que eu falei para vocês. Ou a gente soma 180 ou soma 360. Se eu vier daqui para cá, vou até mudar de cor, se eu vier daqui para cá, eu vou somar 180, olha só. Então 30 mais 180, quanto? 210, não é verdade? 30 mais 180, 210. É o ângulo que eu tenho no terceiro quadrante. Só que esse menos 30 não vai ficar assim, porque nós vamos analisar de maneira geral de 0 até 360 graus, que é uma volta completa. Como o intervalo é de 0 a 360, de maneira geral, claro, você vai encontrar alguns intervalos negativos também. Então, mas aqui, ó, veja bem, o que eu faço para sair desse ponto e chegar no primeiro positivo? Eu vou somar 360 agora, ó. Então eu vou pegar menos 30 mais 360, eu volto para esse mesmo ponto. Claro, eu estava aqui, vou dar uma volta completa, volto para o mesmo lugar, não é? Então, se nós somarmos 360 graus, o resultado é que essa medida angular aqui entre 0 e 360, que cai no quarto quadrante, é de 330 graus. Tá entendendo? É isso aí. Vamos pegar agora com 45 graus para a gente ver como é que fica.